A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Vamos ler junto isso. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Senhor, obrigado por tua palavra e obrigado pelo ministério destes últimos dias que tem vindo para juntar teus eleitos para se prepararem para o momento do rapto, da subida, da ida para uma outra dimensão, onde festejaremos aquilo que tem sido feito aqui na terra. Será algo tão sagrado, tão sublime, tão particular. Quando é feito, ó Deus, o casamento, ó Senhor, muitos podem presenciar, inclusive, mas a festa é para convidados. Nos ajuda nesse instante para entendermos um pouquinho mais disto. Em teu precioso nome, Senhor Jesus Cristo, ajuda a tua igreja em todos os lugares da terra, porque todos chegarão à unidade da fé. A estatura completa do varão perfeito, Cristo Jesus, em plenitude também, vivendo na tua igreja a tal ponto que ela poderá sair da terra. No nome precioso teu, Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de falar um pouquinho sobre as grandes verdades da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Quando você recebe um convite para ir ao casamento, o casamento sempre atrai as pessoas, isto desde os primórdios da humanidade. Todos querem presenciar o casamento, nem que seja para falar mal da noiva, do noivo, do sermão ou de qualquer coisa que aconteça. Depois do casamento se tem um lugar reservado, isto quando a coisa é bem feita, se tem um lugar reservado onde haverá acontece ali a comemoração, a festividade, a festa. Aquilo é para convidar, para pessoas que receberam convite. Mesmo que o casamento, muitos até possam presenciar, estar passando lá no lugar, ver o ministro, seja quem for, realizando aquela cerimônia, as pessoas param e entram e observam. Mas o lugar da festa é para quem tem convite próprio. Aquele local é marcado com antecedência, as pessoas já sabem que é lá. E é dito que você pode levar uma pessoa, pode levar mais seus convidados, é aberto às exceções. Mas geralmente tem alguém na porta, tem o porteiro, tem alguém que fica na porta, para que não aconteça invasão. Porque se sabe que lá dentro tem festas, estão comendo, estão bebendo, estão se alegrando. E aí qualquer guri de rua, sabe, qualquer mendigo, qualquer um transeúnte, qualquer um que não tem outra coisa para fazer, desejaria entrar lá para, sabe, se sentir no meio dos outros também, convidados. Para isso fica alguém na porta, para não deixar haver invasão. Então, pensei nisso enquanto estávamos orando este pouquinho, que a festa das bodas é exatamente assim.
enquanto o casamento é realizado aqui na terra, já foi realizado aqui na terra, mas o lugar da comemoração é no lugar reservado. Não é para todo mundo, não é para todas as pessoas, não é para ser presenciado, é apenas para aqueles que receberam o convite, que podem entrar para a comemoração. E para que não haja invasão, para que não haja... não será uma coisa escancarada, por isso que vai ser fora da terra. Quando se fala fora da terra, queremos dizer com isso, será fora da dimensão alcançada pelo ser humano. Por isso que haverá um arrebatamento, um rapto secreto da noiva, e este rapto não é para casamento. O rapto, já houve o casamento. Mesmo que seja mostrado tipos figurativos, como Romeu e Julieta, que levou a moça escondido à noite, porque os pais não permitiam o casamento e todas essas coisas. Mas no caso de Cristo e sua igreja, primeiro ele casa, ou a igreja casa primeiro com a palavra, depois ela é tirada às escondidas para ter a celebração no ambiente fechado, restrito, apenas para aqueles que são participantes, aqueles que têm a mesma natureza do noivo, isto é, a ceia das bodas, as bodas do Cordeiro. Por isso que Jesus, quando ele teve a última Páscoa e a primeira ceia, foi só ele ali com os discípulos junto ali, na parte mais alta da casa, e disse na intimidade: eu desejei muito participar convosco desta ceia, porque ela não se cumprirá até que estejamos no reino de Deus. Só lá. Então, como um tipo, aquilo já foi uma coisa restrita entre eles. Também isto será uma coisa escondida, restrita entre Cristo e a sua igreja. E lá não vai haver penetra, ninguém vai pular o muro. Mesmo que você encontre uma parábola, Jesus dizendo, quando ele fala a parábola da grande ceia, ou daquele casamento, ou da ceia das bodas, e lá dentro se encontrou alguém que não era convidado e foi colocado para fora. Nós temos que entender a terminologia bíblica, que aquilo ele não estava se referindo lá, no ambiente fechado, porque aqueles que entram lá não saem, já são de lá. Esta entrada sem autorização já é aqui, na terra. Muitos que se entram e dizem: sou da noiva, eu pertenço, eu posso participar da festa. É aqui que é colocado fora. Já este colocado fora é vomitado da boca de Deus. É vomitado da boca de Deus. É Apocalipse, veja que tudo isso seria para a última era da igreja, no final da última era. É exatamente em Laodiceia que a situação chega nesse estado, que aquilo é vomitado da boca de Deus. Não, você não está pronto, você não está preparado, você não tem roupagem nupcial. Agora veja, a roupagem nupcial é a palavra, é a justiça divina, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E Deus mandou essa mensagem profética exatamente para vestir a noiva, para nos dar a cobertura da palavra. Religião já significa isso. Cobertura. A palavra religião é isso, significa cobertura. A verdadeira religião de Deus é você estar coberto com a verdade da palavra. É aquilo que você encontra no livro de Efésios, a armadura completa de Deus. Escudo da fé, couraça da justiça, capacete da salvação e a espada do Espírito, todas essas coisas. Você está pronto para participar. Então, aqui, nessa dimensão, você já está dentro da ceia das bodas, aqui já. Ou está fora, aqui. Você é colocado para dentro, aqui, ou é expulsado, aqui. Fica meio complicado para entender, mas nós não podemos esclarecer mais do que isso. Não é? Bem, e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio do céu quase por meia hora.
Nós podemos ter nossos pensamentos, nossas conjecturas com respeito a muitas coisas de Deus e achar que aquilo está correto, que é a verdade. E com o passar do tempo, quando com aquela luz que você tinha ontem, você enxergava uma determinada parte do caminho. Mas Deus, como é um Deus de misericórdia, Ele acende mais luzes na frente e você consegue enxergar mais um pouco. É como um avião pousando. Ele precisa das luzes do campo de pouso à noite. Primeiro a torre emite o sinal dizendo que está tudo pronto. Então imagine você no meio de tantas luzes no meio de uma cidade. Mesmo assim, o piloto, aquele que estiver ali conduzindo aquilo, responsável, ele terá que enxergar ou decifrar no meio de tantas luzes a luz própria da pista de pouso, os sinais próprios ali. Ele não pode errar, senão vai pousar em cima da casa, em cima da torre de controle, imagina. Ele vai no lugar próprio, porque ele sabe a diferença de luz e de luz. Luzes e da luz que está ali para lhe mostrar o caminho. Para lhe mostrar o caminho. E claro que nesse tempo de trevas, de escuridão total, que está um caos, a era que nós vivemos, se no meio da escuridão se procura luz, esclarecimento, conhecimento, o diabo sabe perfeitamente que não vai conseguir enganar quem quer que seja com as trevas, com a mentira. Ele vai procurar acender suas luzes. O diabo tem luz? Ele, por ser o portador, por ele ter sido portador da luz antes, ele sabe muito bem personificar a luz. Ele sabe. Jesus disse isso. Que ele fará sinais, prodígios e maravilhas, fará descer fogo do céu. E você pensa que esse fogo do céu são tochas de fogo vindo. Imagina, você acha que o diabo está preocupado em fazer espetáculo público? Para dizer assim, olha aquelas luzes, veja o que eu posso fazer. Eu sou certo. E fazer descer luzes do céu? Será que as pessoas não compreendem que ele fará descer fogo do céu? Mas não é aquele fogo como o de Elias, de consumir capitões de 50. É fogo, é luz, é esclarecimento. São pregações, são ensinamentos, são esclarecimento. E fica se esperando luz. Vamos ter cuidado, se vê uma luz descendo do céu, pode ser o diabo aí enganando. Não é assim, não é isso. Ele faz descer fogo do céu. Do mesmo jeito que Deus é o fogo, Deus é fogo como Deus é luz. E quando a palavra está sendo ministrada, quando Deus está se revelando através de sua palavra, o que é que está vindo do céu para nós? É fogo, é luz. Fogo que queima o pecado, luz que nos ilumina o caminho. Como Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vem? Fogo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo se dividiu no meio daqueles 120, no meio da igreja, ou em toda a igreja ali representada nos 120. O que é que veio? Línguas repartidas como fogo. E o que aquela língua trouxe? Aquilo trouxe exatamente esclarecimento daquilo que Jesus tinha falado em enigma. Explicou o Antigo Testamento, explicou para aqueles homens a respeito do verdadeiro batismo, da verdadeira doutrina, tudo. O que fez isso? Do fogo que desceu do céu. O ensinamento do Espírito Santo. Então, veja como é fácil as pessoas interpretarem as Escrituras e andarem por caminhos escabrosos pensando que estão corretos. Porque se o diabo pode fazer descer fogo do céu para enganar as pessoas, imagine, em algum momento você ouviu falar sobre isso, que desceu fogo do céu. Alguém pode interpretar e dizer, talvez esse fogo do céu seja aquela faísca que as pessoas dizem que é discos voadores, e OVNIs e objetos voadores não identificados. Será que não é aquilo que o diabo está fazendo descer fogo do céu? Tem pregadores que interpretam que é aquilo. Mas o que é a verdade por trás dos discos voadores? Só um profeta pode nos mostrar. O profeta disse, este é o tempo de um juízo investigativo. O juiz está para descer sobre a terra e Deus está enviando seus anjos para investigar. Vocês sabiam disso?
Isso foi ensinado, isso foi pregado. Mas para entrarmos dentro desse assunto de uma maneira cheia, nós precisaríamos pegar tudo a respeito disto. Apenas estamos dando uma pequena pincelada nesse assunto aqui. Então, se o diabo sabe perfeitamente, está escrito na palavra, foi revelado pelo sétimo anjo, que você está vivendo em momento de trevas. Estas trevas espirituais, elas podem estar dentro de fogo, mas fogo não esclarece, ou fogo não clareia as coisas. O que era a fornalha? Não era fogo? Que foi acesa 7 vezes mais. E já aprendemos isto, que nesta era de Laodiceia, a fornalha tem sido acesa. Ela tem sido acesa 7 vezes mais, em maior potência. E mesmo assim é trevas. E mesmo assim é trevas. Veio? Mesmo assim é trevas. O diabo sabe que ele falando a mentira, ele não vai conseguir enganar as pessoas. Então ele procurará deturpar a verdade. Ele injetará um pouquinho de erro dentro daquilo que é correto e assim vai enganar. Porque não pense que quando ele mentiu para Eva, ele falou tudo mentira. Ele disse uma verdade acrescida de uma mentira. Então, se hoje o diabo está tentando, ou tem tentado, procurado fazer a mesma coisa que ele fez no Éden, para que a Eva de hoje não entre no Éden restaurado, ele vai procurar entrar exatamente com a mentira dentro daquilo que é a verdade do dia. Dentro daquilo que é a revelação do dia. O diabo procurará entrar com o seu fogo, a sua luz, o seu esclarecimento. E isto será uma falsa luz, uma miragem. E as pessoas irão pelo lado ao contrário. Nós precisamos, os irmãos, a igreja, os ouvintes, as pessoas que ouvirão futuramente precisarão entender que as coisas podem não ser aquilo que parecem. Assim como Deus fez as coisas daquilo que não era aparente, Ele chamou as coisas que não existiam como se já fosse, porque em sua mente já existia. Bem, do mesmo modo, muitas coisas que você acha que é, não é. Ou que vai ser, não vai ser, porque já foi. Já passou. Então, para que vocês entendam um pouquinho disso aqui, o profeta de Deus, quando ele pregou a mensagem, o 7º selo, ele disse no parágrafo 8: penso que nosso Pai Celestial tem sido sumamente bondoso para conosco, ao deixar-nos ver todas estas coisas. E eu digo isto: ao revisar os esboços de anos atrás, quando preguei sobre os selos, eu simplesmente cheguei e falei o que criei ser correto. Ele falou para a igreja o que ele achou que era o correto, porque era a luz que ele tinha. Naquele tempo, Deus só permitiu ver aquilo. Assim como você, antes de ter esse esclarecimento das Escrituras, Deus só tinha deixado você ver o quê? Que Jesus é curador, que Jesus é o Salvador, sabe? Que os ídolos é idolatria. Entende? Deus te permitiu ver isto, uma base que era o suficiente de te tirar do mundo. Deus te fez ver que os vícios não eram bons para o teu corpo, que era uma morte lenta, era um suicídio a longo prazo. Deus te permitiu ver aquilo. Como o seu comportamento como moça, como rapaz, como pai de família, como dona de casa, Deus te fez ver que aquilo não era próprio. Ele foi te tirando de lá. Foi te tirando do mundo, te tirando da religião humanizada, da igreja normal e fria, da denominação. E quando eu falo denominação, não estou me referindo apenas à igreja, a grupos religiosos. Eu estou falando de denominação individual, pessoas que são verdadeiras denominação. Entendem? Sozinhas. Porque construiu um muro em torno de si. Em todas as suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos. Porque acha que aquilo tem que ser assim. E não se abre mais para outra coisa. E uma pessoa individualmente pode ser toda Laodiceia em si. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta.
sendo miserável, pobre, cego, nu, sem saber daquilo. Vem? Então veja, se você está num poço, num túnel profundo, você tem apenas a luz daquela pequenina vela, ela tem um alcance dali de quantos metros? 2, 3 metros? Alguma coisa assim? Quem lembra do tempo da luz do candeeiro? Você quer ler ali que o candeeirinho perto de você, mas a mulher quer fazer a comida lá dentro, ela precisa do candeeiro lá dentro. Olha, e quando acabava o gás, você não imagina a dificuldade. E só tinha um pouquinho de gás, aí um candeeiro só. Ali era para tudo, para colocar o menino para dormir, para fazer a comida, para jantar na mesa com um único. Não dava para repartir para outro. E tinha noite que tinha que dormir mais cedo, porque o pavio já estava secando já. Que ele vai chupando aquilo ali, vai chupando, daqui a pouco somente o pavio úmido. Você balança assim a canequinha, ó, aquele negocinho de lado, leque, tá balançando lá dentro. Ih, tá acabando. Vai dormir, menino, vai dormir. Hoje não tem história. Complicado. Porque não tem mais gás. E você tem aquele limite ali, ó. Oh, mas quem tinha um farolete, que chama, quem tinha um farolete era rico. Tá, acendia e viu o outro lado do morro. Antônio gostava disso. Ei, meu irmão Antônio. Ele usava um com 3 ou 4. Difícil era comprar as pilhas, os elementos que a gente chamava, né? Mas quando ele acendia de um morro para outro, que viu o outro lado, era aquela festa, todo mundo saía para fora para ver, olhando por cima dos morros com aquilo ali. E quem morava do outro lado do morro, que via aquela luz, pensava que era uma coisa vindo do céu. Você não imagina o medo que nós tivemos um tempo, que os policiais na cidade, fazendo algumas pesquisas lá, estavam com um farolete muito potente, se era pesquisando algum balão de meteorologia, alguma coisa que estava caindo, e eles passaram a noite inteira, durante quase uma semana, com aquela luz no céu, e aquilo a centenas de quilômetros. Aquela luz cortava a escuridão da noite assim, ninguém sabia o que era aquilo. É o fim do mundo, só via velhinha com o rosário, tique, na Ave Maria, na Santa Maria. Entende? Por quê? Por causa daquela luz que era demais. Não estava acostumado com aquilo. Então, quando você tem uma pequenina luz, você vê até aqui, você não sabe o resto do mundo, o que é. Você não sabe o que tem pela frente. Entre numa caverna escura com uma lanterninha ali, olha. E você tem 5 metros ali que você pode enxergar. Mas para frente, o que está para frente é o desconhecido. É o desconhecido. À medida que você avança, você vai vendo mais coisas. Mas o que está além está desconhecido para você. Você não sabe o que tem pela frente. E aquilo já te ajuda, já é suficiente. Então, por isso aí, eu entrei nisso para que vocês entendam uma coisa, que quando Deus mandou a mensagem de Martinho Lutero, na quinta era da igreja, aqui, Martinho Lutero na quinta era da igreja, a igreja estava saindo de uma total escuridão do tempo de coluna, a era das trevas. E ele trouxe a mensagem da justificação. Aquilo foi como uma lamparina acesa. Uma lamparina. Aquilo foi como uma lamparina acesa. E aquilo revolucionou o mundo. Com aquela luz de lamparina. Entende? Mas quando veio João Wesley com a mensagem não só da justificação, mas também da santificação, aquilo já era como uma luz elétrica, aquilo já encandeceu a coisa. Veio? Mas quando veio a mensagem do sétimo anjo, já não era apenas isso, era como um relâmpago do Oriente ao Ocidente. Essa é a diferença. O ministério profético do Elias para os últimos dias, a vinda do Filho do Homem, Jesus disse que seria como um relâmpago. Veja a diferença de um relâmpago. Meça quantos quilowatts. Irmão Paulo é eletricista, dá para medir os quilowatts do relâmpago? Não dá.
Um primo meu trabalhou um pouco na eletricidade e ele disse que construíram uma torre no mar, lá num lugar reservado, e aquilo era muito potente, media não sei quantos mil de volts e tudo de voltagem. Primeiro relâmpago que deu, pá, destruiu tudo. Vai medir. Então, para você ver a diferença do que nós temos hoje, para o que aqueles irmãos das eras passadas tiveram, de uma luzinha de lamparina para um relâmpago. Veja a diferença. Veja que diferença. É o que nós temos hoje. No entanto, aquela luzinha que eles tiveram para aqueles dias era o batismo do Espírito Santo para eles. E aqueles que não creram, que criticaram, se perderam. Porque blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro. E as pessoas têm confundido, o diabo tem confundido na mente das pessoas o que é blasfemar do Espírito Santo, porque eles não sabem o que é o Espírito Santo. Se eles soubessem o que é o Espírito Santo, eles saberiam o que é blasfemar contra o Espírito Santo. E se eles tivessem esse conhecimento, eles saíram todos aqui batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para poder receber o dom do Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, que é uma fé genuína em toda palavra. É fé na palavra do dia, que se manifesta no dia. No dia de Moisés teve o seu batismo do Espírito Santo. E no tempo de cada profeta teve. No tempo de João era necessário aquilo, batizar para arrependimento. Mas ele disse, olha, quando ele se apresentar, é diferente. Eu com água, mas ele é com fogo. Mas, no entanto, nos dias de João, era aquele batismo do Espírito Santo. Mas quando Cristo veio, já foi diferente. Nos dias dos apóstolos foi diferente. E em cada era, o que Deus manifestou naquele dia, aquele era o batismo do Espírito Santo. E quem falou contra, quem rejeitou, selou sua vida, selou seu testemunho. Ultrapassou, porque não entendeu a misericórdia de Deus estendida. Não pôde ver. Então, mas quem consegue ver aquela pequena luz, ou quem está ali com a luz do candeeiro, e ele consegue andar naquela luz, ele não tropeça. Ele vai bem, ele consegue fazer muita coisa, aquilo que ele é permitido. Portanto, muitas coisas nesta mensagem que você viu, que você não viu ontem, mas você não pode ter desculpa hoje, porque agora está sendo mostrado. Agora está sendo mostrado. Vamos voltar aqui. Ao revisar os esboços de anos atrás, quando preguei sobre os selos, eu simplesmente cheguei e falei o que criei ser correto, que não tinha sido revelado para ele ainda. Porém, tudo isso estava muito fora da verdade. Agora me diga, encontre hoje um pregador, encontre hoje um pastor, dentro dessa mensagem, que tenha coragem de chegar no púlpito e dizer para as pessoas isso que o profeta fazia. Eu estava errado naquilo, me encontre. Me encontre este homem. Me aponte este homem. E eu não hesitarei em convidá-lo, em ser nosso pastor, me sentar para ouvi-lo. Digo isso de coração aberto. Tudo isso estava muito fora da verdade. Isso é humildade, poder chegar para as pessoas. É exatamente no tempo que veio a revelação, ele consertar erros. Por causa de pensamentos, achei que era assim, mas Deus revelou que eu estava errado. Veja, agora Deus não conserta a revelação, porque a revelação vem exatamente já trazendo conserto. E você sabe por que muitos estão se descaminhando fora da mensagem, fora da palavra? Porque não têm encontrado revelação, não têm adquirido revelação. Que a revelação conserta todo o erro, ou tudo aquilo que não se viu, vamos dizer assim. Tudo aquilo que não se conseguiu ver, a revelação traz. Nesse tempo, preguei os primeiros 4 selos de uma mensagem de 20 minutos. Rapidez, né? 20 minutos, preguei os 4 primeiros selos. Pus todos os cavalos juntos.
e disse: este cavalo saiu e era branco. Possivelmente esta foi a era primitiva. Outro cavalo saiu durante a grande fome. E assim sucessivamente. Em 20 minutos ele pregou sobre os cavaleiros. É o que é feito até hoje, gente. É o que é feito até hoje. Pergunte para qualquer irmão por aí afora: o que é que você entende sobre os cavaleiros ou os selos? O cavalo branco foi tal coisa, em tal tempo. O cavalo vermelho foi o tempo da perseguição. O cavalo preto foi o tempo da fome. E o cavalo amarelo é a mistura dos outros. É esta a revelação do selo que se tem. Viu? É essa a revelação. Por quê? Estão ainda com o ministério de primeira e segunda etapa que veio antes da revelação. Eles não conseguem ultrapassar, subir um pouquinho mais. Porque assim como falamos de luz, do progresso da luz, o progresso da ciência, fala-se também de velocidade de transporte. Mensagem do candeeiro no tempo de Lutero era carroça. Era carroça. Mensagem de Wesley era o carro. Não era mais cavalo correndo, precisando de comer milho, para ter força e puxar as pessoas. Não, já era carro com cavalos possantes, mas no motor. Agora. No motor. Carros possantes. Podia correr de um lado para o outro. Mas agora, a mensagem do profeta é supersônico. É rompendo a barreira do som. E depois disso o profeta diz: porém, quando a palavra em verdade foi aberta, essa é a diferença. Quando a palavra em verdade foi aberta, tudo isso estava 1000 quilômetros fora da verdade. Se dirija para um lugar e você desvia ali 5 quilômetros, tem que voltar 5 quilômetros. Agora imagine 1000 quilômetros. Gente, é quase daqui do Nordeste, né? Em Brasília, 1000 quilômetros. Imagine você fora da rota, andando fora da rota. É assim que está o mundo religioso, fora da rota. É assim que está muitos que estão na verdade do dia, fora da rota. O que é fora da rota? Fora da revelação. Fora da revelação. Agora você me diz: eu tenho a revelação. Por que você tem a revelação? É que eu vejo o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Isto é alta revelação, é? Os unicistas veem. Os unicistas veem. Muitas igrejas batizam assim, porque já está ali. Está claro. Você não precisa de revelação, irmã, para entender que não tem que assumir o púlpito para pregar, que isso é papel para o homem. Você não precisa de revelação. Não precisa que Deus venha e te dê essa revelação. Já está lá bem claro. Não permite que a mulher ensine. Estejam as mulheres caladas e tal. Não lhe é permitido falar, não lhe é permitido ensinar. Já está ali. Você precisa de revelação para saber que Jesus Cristo cura, salva? Não. Mas você precisa de revelação, como Pedro teve, sem estar escrito. Sem estar escrito, porque Mateus 1, versículo 18, 21, por aí, não estava escrito ainda. Dizendo: terás um filho, colocarás o nome de Jesus, ele é o Filho do Altíssimo. Não estava escrito isso ainda. Mas quando perguntaram: Pedro, o que é que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então não tu revelou a carne e o sangue, mas o Pai. E é sobre a revelação que a igreja está edificada. Aí sim, você precisa de revelação exatamente para entender aquilo que não foi escrito na Bíblia. Porque aquilo que não foi escrito na Bíblia explica aquilo que foi escrito. E o que não foi escrito foi exatamente para que as pessoas não compreendessem. Não compreendessem. A diferença do escrito para o não escrito. Todos que estavam junto com Jesus na hora das parábolas viram, ouviram as parábolas. É o que fica escrito. Mas a explicação da parábola é a fora, é a parte.
Então o que está escrito na Bíblia, todos leem, meditam, discutem, brigam, estudam, fazem de tudo. Mas uma parte da Bíblia não ficou escrita, exatamente para a parte escrita não ser compreendida. Isto viria no tempo próprio por revelação. Então, antes que essa revelação chegasse, até mesmo o mensageiro, que nem quem manifestaria a revelação, antes dela, ele cometeu erros em pregar determinadas coisas, mostrando se o próprio que traria a revelação, antes dela, ele pregou coisas que não era o correto. Imagine os outros. Imagine os outros pregadores, onde eles estão. Estão compreendendo? Quando a palavra em verdade foi aberta, tudo isso estava 1000 quilômetros fora da verdade. Bem? Nos convém esperar e vigiar. Além do mais, talvez tinha que chegar este tempo para fazer isso. Aquilo que nós falamos, não era tempo. Era o mesmo pensamento dele. Em outras palavras, quando eu preguei sobre aquele assunto, eu não estava correto. Não era o tempo de pregar essas coisas. Por isso que eu preguei meu pensamento. Porém, veja, podem haver muitas coisas que sejam desagradáveis para muitas pessoas, para outras pessoas. Porém, eu sinceramente creio que quando chegar o grande tempo do fim de todas as coisas e nos encontrarmos com nosso Senhor, quando ele diz, quando chegar o tempo do fim de todas as coisas, preste atenção, porque ele já estava no tempo do fim. Mas agora ele está se referindo no tempo do fim assim, quando até mesmo esse fim chegar no seu final e já está diante do Senhor. Veja, o grande tempo do fim de todas as coisas, quando chegar o tempo do fim de todas as coisas, e nos encontrarmos com nosso Senhor, encontraremos que estas coisas são corretas. Que coisas? Aquelas que veio através da revelação. Vamos continuar aqui um pouquinho. Quero que entendam isto muito bem. Versículo 16, ou aliás, parágrafo 16 da mensagem do sétimo selo. Cada vez que chegou um destes selos, que ele já tinha pregado o primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e já estava com a mente para fundir, como dizem. Então ele teve um descanso pela manhã. Nesse descanso foi um culto de cura, um culto de perguntas e respostas, para aliviar um pouco a mente, por causa já de 8 dias debaixo do pilar de fogo. E ele disse, você não imagina o que é o ser humano estar diante daquela presença. Quero que entendam isso muito bem. Cada vez que chegou um destes selos, tudo que eu cria antes, tudo o que eu cria antes, ou que havia lido do que os outros criam. Que a gente faz isso. Quando você não entende um determinado assunto, então você quer saber o que determinado pregador falou sobre aquilo. Eu não estou conseguindo ver isso aqui claro, mas o que o pregador fulano de tal, ou tal pregador em tal época, escreveu sobre isso? Você vai procurar. Mas quando você vai procurar, não é para pegar aquilo e entregar para o povo. Você quer ver o que aquele pregador falou sobre aquilo e leva aquilo que o pregador falou para as Escrituras. É o filtro. Você leva aquilo para a palavra. Mas se você não entende o assunto, como é que você vai julgar o que ele pregou? Se eu não entendo, então eu tenho que abraçar o que outro pregou como verdade? Não, senhores. Eu pego o que ele pregou, por mais bonito e correto que seja, no parecer dele e até mesmo no meu, e levo aquilo para as Escrituras de novo. De novo. E daquilo que ele falou, eu posso pegar ali 80% e dizer, isto aqui eu assino embaixo, esses 20% aqui eu vou deixar quieto. Até que venha mais luz sobre isso aqui. Quero que entendam isto. Ele pediu para o povo entender isto.
Veio. Tudo que eu havia crido, ou que havia lido do que os outros criam, tudo tem sido completamente contrário ao que me chegou ali no quarto. E agora minha mente está tão turbada. A razão pela qual tivemos o culto de oração pelos enfermos hoje pela manhã foi porque minha mente humana sinto como se ela estivesse se apartando do meu próprio modo de pensar. Sabe, você sentir sua mente fora? Esse não é meu modo de pensar. O que está acontecendo comigo? Esse não é meu modo de pensar. Isso não sou eu pensando. Gente, isto beira a loucura. Todo homem de Deus, todo vidente de Deus, ele beirava a loucura. Porque não era uma coisa normal. Ele não pensava como as outras pessoas. Enquanto a cidade estava em festa, está tudo bem, entrava aquele doido no meio da cidade dizendo: Deus vai destruir esta cidade. Isso é um doido. Todo mundo em festa, todo mundo contente, satisfeito. Jonas diz, dentro de 40 dias, esta cidade será destruída. Uma pessoa dessa não está no seu juízo perfeito, a verdade é essa. Jesus não estava em seu juízo perfeito, a ponto dos outros dizerem assim: tu tens é demônio. Porque não era o pensamento de um homem, era o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é loucura para o pensamento humano. Então, dentro do conceito do homem, dentro do conceito humano normal, um vidente é um louco. É um lunático. O que é um lunático? É uma pessoa com os pés na terra, mas com o pensamento na lua. Isso é um lunático. E quem vai entender que num corpo humano normal, comedor de farinha, feijão, seja o que for, existe uma mente que está pensando numa altura tão elevada que é Deus pensando ali. Como é que o humano vai entender isso? E claro que essa mente de Deus vai pensar de um jeito, entregar algo de um jeito que contraria todas as outras mentes dos grandes pensadores. Por isso que um profeta não é aceito. Por isso que um vidente não é crido. Por isso que ele não consegue, um profeta, ele não é aceito em sua própria terra, no meio dos seus. Porque são acostumados a entender seus pensamentos como um homem normal. Mas agora este moço que se criou conosco, que conhecemos sua família, sabemos de onde ele veio, começou agora a pregar uma coisa diferente, uma coisa que ninguém entende, é um doido. Interna ele. Interna ele. Olha, como se ela estivesse se apartada do meu próprio modo de pensar, até tal ponto. Eu tenho tratado de permanecer só no quarto, com as cortinas fechadas, com a luz elétrica apagada, e este já é o 8º dia. Nem tenho saído no carro. Tive que ir com os irmãos ao banco para assinar os papéis, relacionado com o empréstimo que solicitamos para terminar os trabalhos da igreja, e logo regressei diretamente ao estudo. Uma coisa estranha é que não tem havido ninguém batendo na porta, nem nada disso. Em geral, sempre estão pessoas batendo e chamando, mas tem sido muito fora do normal. Ninguém nem se atrevia a chamá-lo. Ninguém nem se atrevia a chamar aquele homem. Então, eu não marquei aqui a continuidade, quando ele diz que estava num estado de espírito tão diferente que ele disse: não era mais a minha mente, eu estava entrando na mente de Deus. Estava entrando na mente de Deus. Quanto tempo nós temos, irmão Júlio, para esta gravação? Nós temos ainda isso aí? Então, está muito bem. Olha, vejamos o primeiro verso do capítulo 8 de Apocalipse. Sei que estão cansados, mas tratem de ouvir por mais um tempo. Estou lendo o 7º selo 136. Pedimos que o Deus do céu nos ajude, é minha oração. Devemos recordar que este 7º selo
é o fim do tempo de todas as coisas. O sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Você só conseguiria captar melhor isto lendo a mensagem Almas em Prisão Agora, ou Almas Encarceradas Hoje. Quando ele diz, não temos mais tempo, acabou. O que é isso? Que tempo é esse? Terceira etapa. É a terceira etapa de Noé, dentro da arca e a porta fechada, por dentro e por fora. Noé fechou por dentro, Deus fechou por fora. Ali tinha acabado o juízo, tinha caído sobre a terra, tinha sido decretado o fim da humanidade. E Deus foi ainda longânimo com aquele povo, dando ainda 7 dias. 7 dias de longanimidade. E nesses 7 dias, creio que é 7, os dias que ficou assim, dentro desses 7 dias, ninguém se arrependeu, ninguém se converteu, ninguém disse, Noé, eu realmente creio que está falando a verdade. Ninguém. Deus decretou o fim da terra, colocou Noé com os animais dentro da arca e selou, e aí deixou 7 dias, para eles irem, zombarem, caçoarem, amaldiçoarem, blasfemarem contra Deus. Depois que o profeta entregou a revelação dos selos, anos depois ele pregou a mensagem de almas que estão em prisão agora, e ele disse, é exatamente isso. Que tempo é este? O tempo da longanimidade de Deus. Você dentro da arca, dentro da palavra, e o resto fora, para ter este tempo de escarnecer, de rir de você. No entanto, acabou tudo. Esta humanidade está terminada. Esse tempo tem chegado ao seu final. Mas olha, tempo. Por isso que ele diz aqui, olha, o sétimo selo é o fim de todas as coisas. Você só entende isso mensagem depois, quando ele prega dizendo, agora estamos na longanimidade, porque já tinha acontecido, já tinha sido decretado o fim. Você entende isso lendo a mensagem com a atração sobre a montanha, quando ele fala que dentro daquela constelação de nuvens, ele flutuando por 7 anos, mostrando que o tempo havia terminado. As coisas escritas no livro da redenção. Veja, o selo é o sétimo selo, não é o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, é o sétimo. O sétimo selo é o fim de todas as coisas. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim deste mundo agitado, o fim da natureza agitada e o fim de tudo isso. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e mesmo do tempo. Você diz, mas as trombetas estão para frente, é lá para a tribulação. No entanto, ele diz que a trombeta soou nos selos, no 6º selo. E ele mostra as trombetas que soaram para os judeus no tempo de Hitler, no tempo de Stalin, Mussolini, no passado, lá atrás já. Vem? Então veja um pouquinho. O fim do mundo agitado, o fim da natureza agitada. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra e mesmo do tempo. O tempo termina. O tempo termina. Mesmo depois ele diz que o tempo não termina com a abertura dos selos, porque o milênio ainda é uma parte do tempo. Mas ele está falando do tempo dos gentios. O tempo não termina. Porque o tempo só termina quando entra a eternidade, depois do milênio. Mas o tempo das eras, o tempo para esta geração, por isso que esta correria para fazer as coisas. Porque não se tem mais tempo. Foi decretado o fim do tempo quando veio a revelação dos selos.
O tempo termina, assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, 1 ao 7, onde o anjo disse: o tempo não será mais. E isto será no dia quando este grande evento suceder. Ali termina tudo. No final deste 7º selo, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e é ainda o fim da entrada do milênio, o fim da entrada. Tudo isso é contido no 7º selo. Agora, nós não temos tempo de discorrer até o final isso aqui, mas eu quero levar um pouquinho de vocês aqui para São Mateus capítulo 24, onde Jesus pregou sobre os selos. Jesus pregou a respeito dos selos em São Mateus capítulo 24. Não sei se dará para ficar na gravação essa leitura, mas você tem sua Bíblia em casa, você pode ler perfeitamente. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Aqui em Mateus 24, Jesus já abrangeu tudo, desde aqueles dias até os dias que nós estamos vivendo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele começou falando já do que se cumpriria naqueles dias, poucos anos depois. Aquelas pedras realmente vieram por terra. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, que sinais haverá na tua vinda e do fim do mundo. Vem. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso começou desde lá, no tempo dos apóstolos. Já começaram a dizer: o anticristo já tem vindo, o anticristo já está aí. Versículo 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Bem, ainda o versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você já encontra a abertura do primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, que todos achavam que era Cristo. Até mesmo William Branham, antes de vir a revelação, ele achava que aquilo era Jesus Cristo. Mas quando veio a revelação do primeiro selo, disse: é o anticristo, o imitador de Cristo, que veio já cavalgando na primeira era da igreja. Deus aqui está pregando os selos, os 7 selos. Aí vem o versículo 6: e ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Durante todo esse tempo que tem havido é guerra, porque para isto veio o cavaleiro do cavalo vermelho, exatamente com a espada desembainhada. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso aconteceu durante as eras da igreja. Tudo isso tem acontecido exatamente no cumprimento deste selo. Mas todas estas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Gente, vocês acreditam que as igrejas estão esperando isso aqui para o futuro? Eles nem sequer meditam no que aconteceu durante as eras da igreja. Que a igreja católica vai voltar a matar? Vai. Isto é fato. Mas que isso aqui já aconteceu? Já aconteceu. Veio? Vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E assim a igreja matou 68 milhões de crentes durante a era das trevas, lá em Columba, na 4ª era da igreja. Nesse tempo muitos serão escandalizados e dar-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo,
Quem lê entenda, está falando da mesquita de Omar. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não deixa e tirar alguma coisa de sua casa. Ele está se referindo aos anos 70. Isso aqui com coisas que já se cumpriu. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar os seus vestidos, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Isso já aconteceu. Foi a destruição de Jerusalém. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Os adventistas colocam isso para o futuro, no tempo da perseguição, da grande tribulação ainda, porque eles não acreditam em arrebatamento. Entendem? E orai, o 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Entenda isto, ouvindo a mensagem: as obras serão encurtadas nessa geração. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas. Entenda isto, lendo a mensagem, os ungidos dos últimos dias. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, forem enganaria até os escolhidos. Se possível enganar até os próprios escolhidos, então isto é algo que acontece dentro do povo eleito, dentro daqueles que já saíram do Egito, da denominação, dentro daqueles que saíram, que se levanta Coré, Datã e Abirão. E eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia, não saia. Eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, ele está se referindo exatamente disso, de alguém que deveria cumprir o ministério de filho do homem, que diria, olha, é ele, é ele, é ele. E se tivéssemos tempo para ficar dentro dessa gravação, eu poderia apontar cada homem que se levantou dizendo que era o prometido filho do homem. Aí você encontra o fundador dos Mormons se dizendo ser o Elias restaurador, que era em quem se manifestaria o filho do homem. Você encontra José Smith, você encontra Charles Russell, fundador do Testemunho de Jeová. Ele acreditava, e seus seguidores acreditam, que ele é o 7º mensageiro para Laodiceia. O Elias. E muitos outros que eu poderia intitular agora, que se auto-intitulam o Elias. E se esperavam que eram dizendo, eu sou Jesus. Não! É falsos ungidos, falsos cristos. Sim. Sim, o anjo. E o 7º anjo. O Elias restaurador. É isso que eles acreditam. Porque este verdadeiro viria. Os falsos vêm antecedendo, inclusive. Mas a vinda desse que manifestaria o sinal do Messias era assim, ó. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, é uma coisa rápida, uma obra rápida, rodearia a terra. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver ou o corpo, aí se ajuntarão as águias. Veja. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Isso já veio para mim. À noite vocês entenderão melhor isso, porque isso é apenas uma base. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Ele já mandou esses anjos, tocando suas trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Isso já aconteceu, os escolhidos já foram juntados. Aprendei, pois, estas parábolas da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Ele estava falando exatamente da figueira em Israel, que brotaria em 1948. Igualmente, quando viram todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas.
Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Veja que ele se refere ele diz não eu, ele. Veja, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração que visse a figueira brotar, o céu e a terra, por isso que tudo tem terminado, por isso que o profeta disse o sétimo selo, termina tudo, porque era dentro da geração que visse a figueira brotar. E uma geração dura 40 anos nos nossos dias, e a figueira brotou em 1948. Veja, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu termino isto aqui, ó. Aí eu termino com 36. Tudo isso que ele leu aqui, que ele pregou aqui desse sermão, é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. O sétimo selo, assim como o sétimo selo em Apocalipse sai dos outros capítulos e entra no capítulo 8, versículo 1, aqui o capítulo onde ele trata sobre o sétimo selo, sai da leitura anterior e já entra dentro da exortação para a vigilância, porque é para aqueles que estão vigiando, porque viria como ladrão esta vinda. Porque aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isto é o sétimo selo. Isto aqui é o sétimo selo, Jesus profetizando a respeito do sétimo selo. Aquele dia e hora ninguém sabe, mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O dia e hora ninguém sabe, mas ele deu o sinal, será idêntico àqueles dias. Então, quando chegou os dias idênticos de Noé e de Sodoma e Gomorra, então o Filho do Homem veio. Vamos nos colocar de pé? Ele pregou 6 selos. No sétimo selo ele disse, ninguém sabe, só o Pai. Só ele sabe. Estejam aqui à noite com a ajuda de Deus e daremos continuidade a isso aqui. Ouvintes preciosos, nós estamos encerrando por hoje mais uma mensagem que nos dá advertência, que nos esclarece e nos dá fé de arrebatamento. Se você deseja mais esclarecimento a respeito desses assuntos que temos anunciado, entre em contato conosco, escreva ou telefone para nós, ou envie sua carta para o programa Voz do Sétimo Anjo, Caixa Postal número 12, Francisco Morato, São Paulo. Que o Senhor te abençoe e até amanhã neste mesmo horário e emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé perfeita, a fé que vence o mundo. Este programa é realizado pelo Tabernáculo Fé Perfeita de Francisco Morato, São Paulo.